Dando continuidade ao nosso estudo em técnicas de análise de circuito, hoje iremos estudar o princípio da superposição. Esse princípio se baseia na propriedade de linearidade. O que quer dizer essa propriedade? Vamos pensar que a minha tensão é igual a resistência vezes corrente. O que vai acontecer se eu multiplicar essa minha tensão por uma constante K? Vamos supor que eu tenho um circuito que eu dobre a minha tensão. O que eu vou esperar da minha corrente? Então, se eu multiplicar essa tensão por K, K vezes V vai ser igual a R, que multiplica uma constante K vezes I. Essas constantes aqui são a mesma constante. É a mesma constante. Então, vamos pensar no caso aqui, onde eu tenho V1 igual a I1 vezes R e V2 igual a 1 I2 vezes R. Então, eu vou pegar essas duas equações aqui e eu vou somar essas duas equações. Então, a minha tensão V vai ser igual a quem? I1 mais I2, que multiplica R, que vai ser igual a I1 vezes R, mais I2, que multiplica R. Isso vai ser igual, então, olha, quem que vai ser I1 vezes R? I1 vezes R é V1. E I2 vezes R é V2. Então, aqui eu tenho V1 mais V2. Então, por ser uma equação linear, é válido essa soma. Não seria válido, por exemplo, para a minha potência, que é igual a RI quadrado. Porque se eu dobrar a minha corrente, eu vou ter o quê? 4 vezes mais na minha potência. Então, dobrando a minha corrente, a minha potência quadruplica. Então, essa equação aqui era o quê? Não linear. Voltando, então, para a nossa definição, um circuito linear é um circuito cuja saída está linearmente relacionada ou é diretamente proporcional à sua entrada. Vamos para um exemplo aqui, então, de um circuito linear. O que é um circuito linear? Todos esses circuitos que nós estudamos. Então, começando nossa análise aqui de baixo, eu tenho que 1,5 menos 3 kg vezes I menos 6 kg vezes I vai ser igual a zero. Esse quilo, sempre lembrando que vale 10 a 3, então o quilo vale 10 a 3. Eu vou deixar ele aqui na equação para não ficar com números muito grandes. E lembrando também, se a minha corrente ela vem da esquerda para a direita, a minha tensão está desse jeito aqui. Então aqui eu tenho VR1, de cima para baixo eu tenho aqui BR2. Continuando aqui, eu vou ter que a minha corrente I vai ser igual à minha tensão 1,5 dividido pela soma das resistências, que é 9 kg. Isso vai dar aqui, minha corrente I vai ser igual a 0,167 vezes 10 a menos 3, porque esse meu quilo divide dando 10 a menos 3. E essa minha corrente I vai ser igual a 0,167 miliamperes, onde mili vale 10 a menos 3. E se eu dobrar essa tensão? Pensa que esse circuito funciona com uma pilha. E se eu colocar duas pilhas e minha tensão ficar com 3 volts? O que vai acontecer? Caso a tensão dobre, ou seja, fique 3 volts, o que eu vou ter? Pegando direto essa equação aqui da minha corrente, eu vou ter 1 e 2, que vai ser igual a 2 vezes a minha tensão 1,5, porque aqui eu vou ter os meus 3 volts. A minha resistência do circuito continua a mesma, que vai ser quem? 9 kΩ. Então daqui eu vou tirar aqui a minha corrente I2 vai ser 2 vezes 0,167 vezes 10 a menos 3. Por quê? Esse pedaço aqui eu já fiz a minha conta e valeu quanto? 0,167 vezes 10 a menos 3. E está inclusive indicado aqui, não é isso? Então, eu tenho que essa minha corrente I2 vai ser 2 vezes a minha corrente I1. Aqui, quem eu vou ter? A minha corrente I1, que é essa aqui de cima, né? Isso por quê? Por que minha corrente vai ser o dobro? Porque eu dobrei a minha tensão.
Então aqui no caso, minha corrente vai ser igual a 0,333 miliamperes. O princípio da superposição afirma que a tensão ou a corrente em um elemento em um circuito linear é aquele que vai ter minhas resistências, minhas fontes de tensão ou corrente, é a soma algébrica da soma das tensões ou das correntes naquele elemento em virtude da atuação isolada de cada uma das fontes independentes. O que isso quer dizer? Se eu tiver várias fontes no meu circuito, eu posso isolar essas fontes, trabalhar elas de forma independente, depois somar os efeitos em cada um dos elementos. Então, quais são as etapas para a realização da superposição? Quais, então, são essas etapas? Primeiro, eu vou desativar as fontes independentes, exceto uma delas, e eu vou encontrar as variáveis de interesse no meu circuito, sejam elas corrente ou tensão. Vai lembrar que para desativar fontes dependentes, se for uma fonte de tensão, essa fonte que eu retirar do meu circuito vai virar um circuito fechado, vai virar um curto-circuito. Se for uma fonte de corrente, no lugar dessa fonte eu vou colocar um circuito aberto. Após essa etapa, nós vamos refazê-la para cada uma das fontes que existirem no meu circuito. E ao final, eu vou encontrar a contribuição total, somando algebricamente todas as contribuições em razão das fontes dependentes que calculamos lá na etapa 1. Então, fazendo um exemplo para ilustrar. Neste meu exemplo, é um exemplo bem simples, só para a gente ilustrar esse princípio. O que vai acontecer aqui? Eu tenho duas fontes e uma resistência. Eu sei que a corrente só pode girar em um sentido. É bem fácil de visualizar aqui qual vai ser o sentido da minha corrente e até mesmo mais fácil resolver esse circuito utilizando as leis de Kirchhoff. Então, fazendo o nosso exemplo, primeiro eu vou resolver para a primeira fonte, que é essa de 6 volts. Então, para isso, eu vou redesenhar o circuito somente com esta fonte. Repito a minha resistência. E no lugar dessa fonte 2, o que eu vou colocar? Olhando aqui para cima, um curto-circuito. Então, eu vou tirar essa fonte e vou substituir por um curto-circuito. Então, aqui eu continuo com 6 volts e 3 ohms. Agora, é fácil de saber qual que vai ser a corrente nesse meu circuito. Toda a tensão desse meu circuito está sendo aplicada nessa minha resistência aqui. E eu vou ter que a minha corrente vai da esquerda para a direita com intensidade quanto? 6 dividido por 3, 2 amperes. Então eu já sei a tensão do meu resistor e eu já sei a corrente do meu circuito. Agora eu vou repetir essa etapa resolvendo para a segunda fonte. Dessa vez, a minha primeira fonte vai ficar um curto-circuito, enquanto a minha segunda fonte vai ficar ativa. Então aqui eu tenho meu resistor de 3 ômega, minha fonte de 3 volts. Dessa vez eu tenho este sinal da minha tensão, porque minha corrente vai da direita para a esquerda, por causa desta fonte única do meu circuito, com intensidade de 3 volts. Enquanto a minha corrente ela vai da direita para a esquerda, no valor de quanto? 3 volts dividido por 3 ohm, e vai ser igual a 1 ampere. O resultado será nosso circuito inicial, somando os efeitos de cada um desses subcircuitos que nós resolvemos. Eu vou superpor esses dois circuitos. Como assim? Se aqui eu tenho 6 volts com positivo para a esquerda e aqui 3 volts com positivo para a direita, a minha tensão nesse meu resistor de 3 volts vai ser quem? 6 menos 3 volts, que vai dar 3 volts. Já a minha corrente, no primeiro circuito eu tenho 2 amperes da esquerda para a direita. No segundo, 1 ampere da direita para a esquerda. A minha corrente vai ser I
igual a 2 amperes menos 1, que vai dar 1 ampere da esquerda para a direita. Então, o princípio da superposição, eu divido o meu circuito em vários subcircuitos, cada um com uma única fonte, analiso cada um desses subcircuitos e, ao final, eu vou superpor a contribuição de cada uma dessas fontes para encontrar a minha tensão final e a minha corrente final. Bom, essa era a aula de hoje. Até a próxima.